Começar do zero, ainda dá tempo? Esse é o tema do Carta Branca Podcast de hoje. Comigo, Ronaldo, e sempre comigo. Rodrigo Francisco. E é um tema aí um tanto quanto discutível, né? A gente pode é, começar aqui a falando, por exemplo, do filme A Procura da Felicidade. Então, eu acho que é um tema bem relevante. E lá ele demonstra bastante, né, Ronaldo, que pra mim, eu tenho essa visão, né, que nunca é tarde pra gente começar do zero. Então, se a gente se depara com alguma situação em algum determinado momento da sua vida, independente se você tem 20 anos de idade, se você tem 30, se você tem 40, mas se aquele momento é o momento que você tomou a decisão para começar do zero, aquele é o melhor momento. Então, acho que sempre há tempo e sempre vai ter o tempo para você começar do zero. Eu concordo e eu acho que quando a gente fala de começar do zero, não é bem começar do zero, né? Porque a gente muitas vezes subestima o nosso background, a gente subestima aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente traz de experiência. Então, cara, eu sei que a minha vida profissional, quando eu comecei, eu tinha um perfil, eu tinha uma maneira de pensar, de encarar, de ver a vida, e que hoje é totalmente diferente. Então eu tenho certeza que muito dos tropeços que eu tive, com a cabeça que eu tenho hoje, eu lidaria de uma maneira totalmente diferente. Então muitas vezes a gente pensa que iniciar um pouco mais tardio é um grande problema, mas nem sempre é. Você falou do filme do a, Em Busca da A Felicidade? procura da A felicidade. Procura da Felicidade, com o Chris Gardner, né? Isso. Baseado na história do Chris Gardner. Will Interpretado Smith, pelo Will porra, Smith. filmaço. É. Já assisti um monte de vezes. Imagino que esse pessoal aí do TikTok, se você já assistiu, vocês gostaram, manda um comentário aí. Mas, é assim, é um filme que realmente ele retrata uma situação bem complexa de uma pessoa que estava falido, estava passando por uma situação difícil dentro da sua casa, um divórcio, com criança pequena, e mesmo assim encontrou espaço, tempo, força para conseguir Uhum. se reinventar, se reestruturar. E eu não sei se quando a gente vai ficando com uma idade um pouco mais avançada, se isso também vai destravando alguma coisa dentro da gente, porque eu sempre fui uma pessoa que tive vontade de empreender, sempre. E eu fiquei durante muitos anos da minha vida somente na vontade. Eu Uhum. não saía disso. Mas eu não me lembro agora quantos anos, eu acho que foi no meu aniversário de 35 anos. No dia do meu aniversário, eu peguei uma folga na empresa, porque tinha esse direito da folga de aniversário. E eu peguei então o dia, aproveitei e eu tava fazendo, minha irmã tava gravando uns vídeos pra internet e tal, sobre maquiagem e tudo. E aí naquele dia eu falei assim, cara, eu vou eu vou aproveitar esse hype dos vídeos e vou começar a vender maquiagem. E aí eu, assim, não entendia nada do assunto, eu simplesmente peguei um cartão de crédito, tava sem dinheiro, fui até um fornecedor que eu localizei na internet, fiz uma comprinha pequena, eu acho que 750 reais em mercadoria, bem pequena, assim, um valor inicial. Sem o dinheiro para pagar, eu comprei no cartão de crédito para pagar lá para frente. E minha esposa mais a minha irmã se juntaram comigo, a gente começou a vender e rapidamente, acho que em 3 dias a gente não tinha mais nada de mercadoria e já tinha Uhum. gente querendo mais coisas. Então, assim, muitas vezes a gente acha que iniciar alguma coisa precisa ser algo muito grande ou precisa de um preparo muito gigantesco, assim, cara, precisa de coragem, arregaçar as mangas e ir pra cima. Você precisa dar o primeiro passo, né? Primeiro passo. É igual subir uma escada, né? Pra você subir a escada, você primeiro precisa subir o primeiro degrau. Depois o segundo, depois o terceiro e assim sucessivamente. Então, é igual você falou, né? Não precisa começar do zero. Não é você começar já gigante, né? Você começar realmente ali do zero. É, igual a gente fala, você falou muito bem, né? Não é do absoluto zero, né? Você não vai começar do zero ali. Você vai ter sempre, igual você falou, um background, você vai ter alguma experiência, ou
Às vezes não é com. Você pode não ter algum tipo de estudo, algum curso específico sobre aquela área, porém você vai ter algumas experiências de conversas, de amigos ou pessoas próximas a você que já passou por isso. E é aquilo que você falou, né? Você começa com um pequeno, mas é o primeiro passo. E aí você dá o primeiro passo, aí você aprende com aquele passo, e você vai seguindo, vai aprendendo com as experiências. E eu acho que você tem que acreditar, né? Você tem que acreditar naquilo, que aquilo de fato é o que você. Como que eu posso dizer? É o seu propósito, né? Digamos assim. É importante que você tenha sempre numa atividade que você inicie, independente da atividade que for, que a gente está falando de iniciar do zero, pode ser iniciar do zero uma empresa, pode ser iniciar do zero algum tipo de estudo, algum tipo de habilidade, você aprender uma habilidade nova, por exemplo, tudo você vai sempre dando o primeiro passo e você precisa pôr um significado, um propósito naquela atividade. Eu quero aprender, sei lá, tocar piano, por exemplo. Vou iniciar do zero a tocar esse piano. Eu quero aprender, eu que preciso colocar um propósito naquilo. Por que eu quero aprender? Sei lá, eu quero relaxar mais. Eu acho que isso me traz um pouco mais de criatividade que vai me ajudar na minha função principal, por exemplo. Então, acho que esse ponto da gente colocar um sentido, um propósito para aquela atividade específica que a gente está fazendo, acho que ajuda bastante a gente também iniciar do zero, né? É legal. Quando você estava falando, eu anotei duas coisas aqui. Eu anotei a palavra propósito e visão do todo. Porque, assim, o propósito eu vou voltar daqui a pouco para você, Uhum. porque eu acho que é mais uma questão de te fazer uma pergunta mesmo, um questionamento e ver qual que é o teu ponto de vista, tua opinião sobre isso. Mas a visão do todo, eu acho que isso é uma das coisas que mais fazem com que as pessoas deixem de empreender, deixem de iniciar um novo negócio pela questão da visão do todo. Simplesmente isso. Porque a gente, muitas vezes, por receio, a gente tem um medo de iniciar algo que a gente não sabe exatamente o final onde vai dar. E, cara, assim, é impressionante como às vezes a gente quer ter essa visão, a gente quer enxergar o todo lá na frente. Mas a gente trouxe um convidado aqui, o nosso primeiro convidado, na verdade, o Dodô, Douglas Brito, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele começou a empreender e ele não sabia ainda qual era o produto principal. Ele começou a buscar qual era o produto que fazia sentido para ele, até que em determinado momento ele foi lá e conseguiu encontrar um produto que fazia sentido. Começou a dar um propósito para ele ali, um norte. Só que ainda não era o ponto final, como imagino que não seja ainda o ponto final da caminhada dele. Ele está num processo ainda. Mas ele hoje trabalha com um atacado. Ele trabalha no B2B, que não tem nada a ver com o que ele começou lá atrás, no início. Mas ele nunca chegaria aqui se ele quisesse ter a visão do todo Uhum. logo no início. Ele enxergou um primeiro passo. O que eu consigo fazer agora? Qual que é o meu próximo passo a ser realizado? Mas ele não tinha a visão do todo ainda. Uhum. E assim como o nosso início aqui, é o nosso quinto programa, Rodrigo. É o quinto programa. Quinto programa, então, assim, é o nosso quinto episódio. E quando nós iniciamos, nós tínhamos uma ideia, nós tínhamos Uhum. um plano de fazer um podcast, de conversar com pessoas, de aprender coisas diferentes, de ouvir histórias, encontrar com pessoas que normalmente nós não íamos encontrar num café, para tomar Uhum. um café na padaria, não ia, né? É. Mas a gente começou com esse propósito. E conforme vai andando, a gente vai descobrindo novas possibilidades, novos caminhos, vai descobrindo coisas sobre a gente que talvez a gente também não sabia. Então, isso é interessante porque precisa começar, né? Não dá pra, Uhum. como você falou antes sobre o degrau da escada aí, não É. dá pra chegar no topo se você não passar pelo primeiro degrau lá de baixo da escada. Você tem que começar, né? Uhum. Todo mundo que é grande, um É. dia foi pequeno, né? Então, acho que é importante ter essa coragem de começar, realmente de fazer alguma coisa diferente. E eu falei do propósito porque eu falei, propósito. Propósito é um negócio que, cara, assim, nunca entrou muito na minha cabeça. Uhum. Porque eu encontro pessoas que dizem assim, eu encontrei o meu propósito de vida.
Então a pessoa encontrou aquilo que ela nasceu para fazer. É como se quando ela tivesse vindo para a Terra, ah, ela tivesse sido colocado para ela uma missão. E ela, enfim, encontrou a missão da vida dela. E aí eu falei, poxa vida, mas eu sou muito infortunado, porque eu não encontrei essa minha missão. Na verdade, eu tive vários momentos da minha vida, já não sou mais nenhum garoto, e aonde eu passei, eu tive que me empenhar para encontrar o meu espaço, encontrar o meu lugar, e de certa forma fazer daquilo o meu propósito. Uhum. Mas era um propósito emprestado, vamos dizer assim, porque eu começo a fazer aquela atividade, eu começo em busca daquilo até um certo limite, aonde eu mudo ou as coisas, ou a vida muda pra mim, né? Uhum. Então, sua visão sobre o propósito, Rodrigo, eu sei que você é um cara que sempre fala muito sobre treinamento das coisas, sobre a nossa habilidade de mudar, de se transformar. Que é o propósito na sua mente, assim, pensando em empreender, em começar do zero? As pessoas têm mesmo que ter um propósito, ela nasceu para aquilo, ou, ou não, ou na sua cabeça a pessoa não é que ela nasceu, ela se É, fez para aquilo. a gente pode ter, que eu acho, né? Que aí a gente teria que ter um outro episódio só Só pra para gente falar falar de disso. propósito. Porque aí você pode ter um significado um pouco mais profundo, né? Do que é o propósito, igual você comentou. Algumas pessoas falam pra que nasceram pra aquilo, que a missão de vida das pessoas é fazer tal atividade ou ter tal habilidade. Então, isso seria um pouco, na minha opinião, na minha visão, é um pouco mais transcendente. Quando a pessoa fala isso, é algo mais realmente assim de indo mais pro lado da Uhum, espiritualidade, da religião, das pessoas, e aquilo que ela entende de que assim, mesmo muito, sem muito esforço, ela consegue executar tal atividade. Mas aqui eu quis colocar um sentido um pouco mais estrito do significado de propósito, no sentido de você dar sentido para aquela atividade. Então, não fazer uma atividade. Por exemplo, às vezes, sei lá, vou dar um exemplo bem simples assim. Você não gosta de lavar louça, por exemplo. Uma atividade do dia a dia que, para quem é casado principalmente, sempre vai ter essa atividade para você fazer. Se você já não gosta de fazer aquela atividade, já é uma atividade um tanto quanto chata, digamos assim. Não te traz nada relevante, nenhum assim, prazer, nenhum né? Oh, prazer. que delícia lavar essa louça. Não te traz nada de conhecimento, de novas habilidades. Mas de alguma maneira, enquanto você está fazendo aquela atividade, ela tem que se tornar algo que te faça sentido. Sei lá, por exemplo, é uma atividade que eu vou auxiliar no cuidado da minha casa e isso vai me trazer um pouco mais de conectividade com a minha esposa, por exemplo. Então, isso é um propósito de você executar essa atividade. Uhum, Então, é mais no sentido de você trazer algum tipo de sentido no seu dia a dia para aquelas microatividades, para que não seja algo, não seja um fardo. Então, eu levo isso muito pro lado do estudo, por exemplo. Então, se eu quero aprender hoje, sei lá, uma nova língua, por exemplo. Eu, particularmente, eu preciso muito, praticamente acho que todo mundo precisa do inglês. uhum. Só que eu sempre gostei de estudar, eu adoro, amo estudar. Só que o inglês sempre foi uma coisa, tipo assim, estudar uma nova língua, por exemplo, o inglês sempre foi algo muito chato pra mim. Assim, maçante. Eu tinha que estar ali toda hora me forçando a fazer. E aí, quando eu coloquei um propósito, no sentido de, tipo, o inglês, tanto na minha carreira profissional, ou até mesmo pessoal, de trabalhar o meu cérebro, a plasticidade do cérebro, eu comecei a colocar isso. Então, ó, para que eu possa chegar no objetivo é, do meu plano de carreira, por exemplo, eu preciso ter o inglês. Então, para eu ter o inglês, eu preciso estudar. Então, enquanto eu estou estudando inglês, eu passo como que eu posso dizer?
a não tornar ele tão chato naquela atividade, naquele Uhum. momento, entendeu? Entendi. É ter um sentido, ter um É, alvo. Ter um isso, alvo, ter vamos um dizer alvo, assim. assim, você colocar algum sentido naquela atividade, não fazer por fazer, de qualquer jeito, Uhum. e tô fazendo aqui, nem sei o que que eu tô É igual fazendo. quem treina numa arte marcial que fala, nossa, eu sou faixa branca e eu treino, porque se eu não faltar no treino, se eu fizer tudo direitinho, se eu aprender, eu vou pegar a faixa azul. Você tem um propósito de pegar a faixa. Ou a pessoa que tá fazendo uma academia e ela tem um propósito de ter um abdômen de tanquinho. Então, assim, ela não tá só fazendo academia. Eu não vou Uhum. pra academia, não. Eu tô indo construir o meu Sim, tanquinho, eu tô indo construir é. o meu abdômen, entendeu? Uhum. Ou seja lá o que for, sei lá. Mas em teoria é isso. E foi isso que você chamou de propósito aí. Tá Isso. bom. Eu já ia levar pra um lado totalmente filosófico. E É, aí, que ia, também existe, né? ia Mas eu acho que precisar aí precisaria de um episódio só só pra disso, isso, né? só pra isso. E a ideia aqui, na verdade, é falar sobre começar do zero quando você já tem uma idade que já não é mais uma criança, já não é mais nenhum Uhum. menino, uma menina, né? Então, acho que é importante a gente pensar sobre isso. Porque muitas vezes a gente acha que, poxa vida, mas eu vou começar do zero, eu já tenho 30 anos, eu já tenho 40 anos, eu vou começar do zero agora. E muitas vezes a gente se priva de iniciar uma atividade que pode, de repente, trazer pra gente um benefício, e não estou falando só de um benefício financeiro, de fazer, de dar certo ou de não dar certo, mas um benefício de fazer aquilo que você gosta, que você ama, sabe? Porque muitas vezes a gente escolhe alguma coisa pra fazer da vida que não nos dá prazer, esperando que aquilo vai dar mais dinheiro do que o que nos daria prazer seria capaz de dar, né? E às vezes a gente carrega isso a vida inteira. Tem gente que vai passar a vida inteira por aqui fazendo coisa que não gosta, passando por situações que não curte, que não lhe satisfaz de maneira alguma, e a pessoa vai continuar fazendo simplesmente porque está apregado que aquilo é a única maneira que ele tem de viver a vida, de ter um rendimento. E, e começar do zero, muitas vezes, pode ser libertador, pode ser alguma coisa realmente de você falar, poxa vida, eu realmente vou ter mais foco, porque vai estar fazendo alguma coisa que você tem identificação, que você tem realmente interesse em fazer, entregar o teu melhor. E a gente, quando entrega alguma coisa com mais vontade, com mais foco, com mais desejo, isso é quase que impossível que você não transfira para essa atividade um certo nível de excelência que alguém que não tem a mesma empenho e vontade que você não vai conseguir transferir, né? Uhum. Então, eu acho que isso é parte fundamental. A gente não pode se privar de iniciar uma nova atividade ou alguma coisa que a gente já carrega há muito tempo, né? Que a gente já como eu falei, eu passei boa parte da minha vida querendo empreender e Uhum. sempre me podando, sempre criando uma desculpa, um motivo para não começar. E depois, assim, outro dia a gente faz um outro episódio para falar sobre isso, mas eu tive várias tentativas aí dos 35 para Uhum. frente, sempre tentando, sempre mexendo, sempre fuçando e sempre gostando muito de, Uhum. de participar dessas situações, dessas experiências, porque isso, de certa maneira, me traz uma completude, sabe? Me traz experiências e coisas que eu certamente não seria a mesma pessoa se não tivesse passado por elas. Sim. E você colocou num ponto da idade, né? Se a idade é uma barreira ou não, né? A gente pode pegar dois exemplos. O primeiro exemplo lá que a gente falou lá no início, lá, né, do Chris Gardner, com 28 anos, ele iniciou os estudos, a carreira como corretor, iniciou como estagiário. Então, tipo, se você for pegar, realmente é uma idade um tanto quanto avançada para você de fato começar do zero. E você é a mesma coisa, você sempre teve a vontade de empreender e lá com 35 anos decidiu o primeiro negocinho ali pequeno e tal. Então, acho que a idade realmente não é, na minha opinião, pelo menos, não é um impeditivo. Ela talvez pode, de alguma maneira, te trazer mais bloqueios, mais travas. Então, se você é uma pessoa, sei lá, de 35 anos, você já tem uma carreira formada, você já tá de certa forma ali num nível de carreira
sustentável para você, você já tem uma família, você já é casado, tem um filho, dois, então 3. três, e isso vai, de alguma maneira, te travando ou te bloqueando para iniciar aquilo. Então você começa a pensar ao seu redor, né? Ah, eu tô aqui no meu trabalho, é isso que é. Eu acho que uma vez que você me falou que o benefício e o. Como que é? O Na verdade, você está falando sobre o CLT, né? isso, sobre o CLT, É, o que CLT. Assim, a gente tem uma e vantagem a e uma desvantagem. desvantagem, né? Isso. Que é a vantagem é que você sabe, né? Quanto que você vai receber no mês. E a desvantagem é exatamente que você sabe quanto você vai receber no Não mês. vai vir mais. Não vai vir mais do que aquilo. Então, é, eu acho que a gente precisa pensar realmente em tudo isso. E se a gente tem essa vontade, tem esse desejo de empreender e a gente está numa situação dessa, o que a gente pode fazer é controlar o risco. Então, se você, sei lá, tá com 35 anos, 40 anos, você tem uma família, você já tem uma estrutura sólida ali de CLT de trabalho, você corre menos risco. Você pode fazer em paralelo. Então, digamos assim, que você vai ter que, com certeza, se doar um pouco mais para as duas atividades, só que aí você vai fazendo uma espécie de uma substituição de energia. Então, hoje você está 100% aqui no CLT, por exemplo. Só que o seu desejo é empreender, sei lá, vender canecas, por exemplo. Quero vender caneca. Você inicia com uma, sei lá, 95, você tava 100. Aí você joga 5% de energia aqui no seu empreendimento Uhum, de canecas e você vai trocando essa energia até o momento que a energia que você está demandando aqui para sua empresa comece a suprir a da CLT e aí você tome a decisão de ir 100% para o uhum, empreendimento, que é aquilo que de fato você tem como vislumbre, né, na sua vida. Mas é mais nesse sentido de você ir tomando alguns tipos de risco um pouco mais controláveis. Agora, quando você, por exemplo, você tem algumas situações que você, sei lá, você foi mandado embora, por exemplo. Você tá ali, você não sabe o que fazer, o que eu faço e agora o que eu faço. Nesse caso, você pode, com certeza, você vai ter que controlar o risco, né? Você não vai sair né, é, ok, né? Perdi o emprego, eu faço qualquer vou coisa, né? fazer Não, qualquer né? coisa e pronto. Não, As contas continuam batendo na porta, né? o boleto continua chegando, né? Mas de fato, uma pessoa nessa situação, ela pode correr um pouco mais de risco do que aquela pessoa que ainda tem a vantagem e a desvantagem do CLT, né? Ela Uhum, sabe que se eu não fizer nada, por exemplo, esse mês, eu vou ter um salário que minimamente vai sustentar ali minha casa. Então, por que eu vou sair daqui, chutar o balde e ir pro uhum, empreendedorismo? Então, acho que talvez para quem está nos assistindo aí e tem uma idade mais avançada, que se considera um pouco mais velho e tem esse desejo, eu acredito que você tentar ao máximo controlar os riscos conforme a sua situação, acho que é um ponto que a gente é, consegue ir fazendo essa troca de energia, controlando o risco. Agora eu consigo investir um pouquinho mais aqui. Eu consegui controlar minhas despesas aqui familiar, então esse que sobrou aqui eu vou investir uhum, aqui na minha empresa de canecas. E aí eu vou fazendo essa troca, essa substituição, vou controlando o risco e vai chegar um momento que conforme você vai dando atenção e vai colocando mais energia naquilo que de fato você quer, ele vai dar certo, né? uhum. Isso sempre vai dar certo. Se você focar 100% e a constância é o que vai trazer resultados, né? Isso é fato. Pouco tempo eu vi o Gregório Dudver, ele tava falando um comentário sobre a carreira dele, né? Como o fato dele ter iniciado a carreira como ator e tudo mais. E aí ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Não gosto muito das opiniões dele em geral, mas essa aí eu achei bem interessante. Não acho que ele vá ver, mas se você estiver vendo, Gregório, um abraço. Ele
ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele comentou que ele tinha uma. Não vou saber exatamente a história, mas eu acho que ele tinha um curso determinado para ser feito, que ele já tinha dito pro pai que ia fazer. E aí, de repente, ele chegou e falou: Não, quer saber? Eu vou fazer teatro. E aí, ele chegou pro pai dele pra falar que ele não ia fazer mais, não sei se era direito, alguma coisa assim. Ele falou: Não vou fazer mais direito, eu quero fazer teatro. E aí, o pai dele falou assim: Você tá disposto a trabalhar como ator com um salário horrível, com um salário muito baixo e ter uma vida medíocre financeiramente? Ele falou: Tô. Eu falei, então, se você tá, segue em frente, porque isso é o pior que pode acontecer. Assim como se ele tivesse feito um curso de direito, ele também estava correndo esse mesmo risco. E É, é isso que eu acho que muitas vezes as pessoas elas não entendem. E é o que você falou, é controlar o risco. Mas eu acho que é controlar o risco e você falou de 100%, 95%, 5% vai baixando. Eu acho que em alguns momentos é até pior que isso. É você dar 120, 130% de si. Porque você corre o risco de ter que manter uma pegada forte no que é o teu ganha-pão uhum. e ao mesmo tempo fazer uma escalada forte naquilo que você está começando. Então é um desequilíbrio na sua vida que você vai gerar, porque uma coisa é você focar em uma coisa só para fazer. Outra coisa é você ter duas coisas para fazer, ter família, ter filhos, enfim. Não vai ser simples, não vai ser fácil. Alguma coisa você vai acabar desequilibrando aí, né? Acho que Uhum. essa lei do equilíbrio aí é meio É complexa, que né? eu coloquei dois pontos específicos, né? Aham. De Trabalha, aí você trabalho consegue. e empreendimento, né? Mas com certeza você tem família, tem um monte de coisa, alguma coisa vai ter que, não digo ficar de lado, né? Aham. Mas vai ter que realmente, você vai ter que escolher, né? Cara, assim. Alguma coisa vai deixar um pouco menos de atenção, né? Você vai ter que, tem alguns, como que eu posso dizer? Algumas opiniões aí por aí que falam o seguinte, que se você tem uma família, né? Esposa, casado, você faz uma reunião com eles, os amigos também, se você só tem uns amigos, se é solteiro, tem uns amigos, você faz uma reunião com eles e fala, ó, vou sumir durante um ano. Você não vai me ver durante um ano. Então, durante esse um ano, é o ano que, teoricamente, você não vai estar dando aquela atenção máxima aos seus familiares, aos seus amigos, às pessoas mais próximas de você. E esse, digamos, esse tempo livre, que era aquele tempo de reunião dos amigos, de relacionamento, você vai dar atenção para esse novo empreendimento, para essa nova habilidade que você Tá desenvolvendo. decidiu, que você tomou a decisão de iniciar. E aí, como a gente está falando aqui de casos de CLT, ou pode ser, mas nesse exemplo específico, você ainda vai continuar tendo uma carga grande de trabalho no seu ganha-pão, mas aquela etapa que você tinha ali de relacionamento, de conversas, você de fato vai ter que deixar. Mas é legal você fazer essa reunião, digamos assim, essa conversa com eles e falar, ó, eu vou sumir, ninguém me procura, daqui a um ano você volta e vê os resultados, né? Os resultados Aham. virão por mim. Então, eu acho que isso são pontos que a gente tem levantado aqui, mas uma coisa que eu e o Rodrigo, desde o início, já até era um ponto pacífico, é começar do zero ainda dá tempo? Dá tempo. Eu não perguntei quantos anos você tem, se você tem 20, se você tem 25, 30, 40, 45, 50 anos. Cara, não, independe. Se você realmente está disposto a fazer alguma coisa diferente, ainda está em tempo. Esse é o momento. Outro dia, eu acho que foi no. Não lembro qual foi o episódio, mas você trouxe uma frase que diz que existe um provérbio que diz que tem dois bons momentos para se plantar uma árvore. Um foi há 20 anos atrás. Se você tivesse plantado uma árvore há 20 anos atrás, provavelmente você já estaria debaixo da sombra dela. E o segundo melhor momento é agora. É. Então, se a gente pode
dar algum conselho, se a gente pode passar alguma coisa para alguém, nesse momento seria isso. Não se prive, não acha que você tá velho demais para começar um curso de faculdade, para começar um empreendimento novo, para começar um esporte novo, para fazer alguma coisa diferente na sua vida, porque de fato só basta você querer e colocar o empenho necessário que as coisas vão funcionar, vão dar certo. Tá aqui nós dois começando um Projeto. podcast, um projeto novo. E espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam curtindo, porque nós estamos curtindo bastante fazer esse Sim. projeto aí. Quer deixar suas considerações finais, Rodrigo? Acho que é importante isso que você falou, né? E como que eu posso dizer? O momento certo de iniciar é agora. Igual você Sim, comentou. Às vezes a gente entra num dilema, por exemplo, voltar lá no exemplo do vendedor de caneca. Tá todo mundo vendendo caneca, aí tem o best-seller lá, o grande, das canecas que iniciou há 20 anos atrás. Aí todo mundo sempre tem aquele pensamento. Quando ele iniciou lá, 20 anos atrás, aquela era a época correta, porque lá tinham poucas concorrentes de caneca, tinha não sei o quê, mas. E aí você pensa, o mercado é saturado e não sei o quê, mas na verdade, quando você começa a pesquisar, tem diversos tipos de pessoas, diversos clientes, digamos assim, que você pode atender e nunca vai estar saturado. Basta você colocar ali a sua personalidade e se identificar com o cliente, com a dor do cliente, que você vai conseguir entregar aquele produto para ele, independente da época, se era 20 anos atrás, se é hoje, se é daqui 10, 15 anos, né? E eu acho que é isso. O mais difícil desse processo é a decisão. Acho que para mim o ponto de inflexão nessa situação é a decisão. Então, no momento que você toma a decisão de iniciar algo novo, é ali que inicia a jornada, entendeu? Então, acho que é, você ter esses momentos de decisão, a sua decisão é o que vai fazer a diferença na sua vida. perfeito. Show de bola, Rodrigão. Então, se você está curtindo o nosso podcast, peço que se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like aí para o YouTube entender que você faz sentido esse conteúdo para você e ele vai apresentar para outras pessoas também. E deixe seu comentário aí para que a gente possa, nos próximos vídeos, estar realmente colocando em pauta temas que são interessantes para vocês. E até o próximo episódio de O Carta Branca Podcast. Tchau!